De 5 anos para cá, os pneus de passeio passaram a apresentar o programa de etiquetagem do Inmetro, similar ao que a gente vê em eletrodomésticos, né? Então a gente vê algumas notas alfabéticas, né? No caso, em 2 quesitos, né? Resistência ao rolamento e aderência em piso úmido, e ainda tem uma terceira nota aferida em 3 níveis, que é o nível de ruído. A ideia, a intenção por trás desse programa de etiquetagem é facilitar aí a vida do consumidor, né? Todo pneu é preto e redondo, então a ideia é justamente trazer algumas informações relevantes aí para facilitar a decisão de compra. Mas o fato é que esses dados mesmo trazem a sua dose de confusão ao consumidor, e no topo disso existem algumas informações muito importantes sobre os pneus que o programa de etiquetagem não cobre. Hoje a gente vai jogar uma luz em cima de tudo isso. Então, a gente vai mostrar para vocês em detalhe o que são cada um desses quesitos, cada um desses parâmetros, como que de fato na vida prática, mundo real, eles influenciam, e a gente vai mostrar para vocês também justamente esses quesitos, informações dos pneus que não estão presentes aqui na etiqueta do Inmetro. Vamos lá? Resistência ao rolamento é o primeiro item, justamente o que traz a maior confusão na interpretação. É esse cara aqui com o ícone de bombinha de combustível, e justamente esse ícone é utilizado porque ele traz uma pequena influência aí no consumo e nas emissões, né? No caso aqui desse Continental Sport Contact, a gente tem uma nota C, essas notas aí vão de A a F nesse quesito. O que influencia na resistência ao rolamento do pneu? A gente tem praticamente todos os componentes, né? Então, desde o composto utilizado, o projeto da carcaça e os elementos estruturais dela, e mesmo o desenho aí da banda de rodagem vão influenciar diretamente na resistência ao rolamento, que é um quesito que as montadoras têm dado cada vez mais importância, justamente pela crescente restrição aí nas emissões de poluentes. Mas e no consumo de combustível no mundo real, na prática, né? Qual que vai ser a diferença real aí que a resistência ao rolamento vai causar nos pneus? Por exemplo, se você passar de uma nota A para uma nota D, você vai transformar seu carro 1.0 num opalão, por exemplo? Não. Primeiro porque aconteceram uma série de evoluções técnicas nos pneus aí nos últimos anos. Então a gente teve a introdução de componentes como a sílica no composto do pneu, a evolução técnica também da estrutura, da carcaça do pneu, utilizando aí materiais cada vez mais leves, né, que reduz aí a massa e, portanto, o esforço necessário para o pneu se manter em movimento, e a própria evolução técnica também do desenho aí da banda de rodagem. Tudo isso aí junto causou uma resistência ao rolamento cada vez menor. Então, na prática aí, entre um nota A e um nota D, estudos da Continental já mostraram aí que nos piores casos você vai ter aí uma piora de 3,5% no consumo de combustível, mas nos melhores casos aí uma diferença de 1% somente. Então é uma diferença aí realmente muito menos dramática do que a diferença entre as notas faz se pensar. E o segundo e principal motivo é que a resistência ao rolamento do pneu é só uma pequena ponta de um iceberg muito maior. O veículo, ele, como um conjunto, apresenta características que vão ter uma influência muito maior no consumo de combustível, como por exemplo o deslocamento no motor, né? Se ele é, por exemplo, 1.0 ou 2.2, 3.0, o tipo, a tecnologia do motor, né? Se, por exemplo, ele é desses mais modernos, né? Downsize, com injeção direta, com turbo, ou se é um aspirado mais antigo, o tipo de câmbio, né? Se é automático, manual, automatizado, CVT, características como peso, tipo de tração e mesmo aerodinâmica vão influenciar aí muito mais o consumo de combustível do que a resistência ao rolamento. Mas se a gente se centrar aí na questão dos pneus mesmo, existe uma outra característica, vamos dizer assim, que vai influenciar muito mais o consumo que a resistência ao rolamento, que é a pressão dos pneus. Se, por exemplo, você utilizar uma pressão 20% mais baixa do que a recomendada, por exemplo, se tem um pneu num veículo que a pressão recomendada é 32 libras e você está utilizando 26, você pode ter uma piora de consumo de até 10%. Então, fica a dica aí, mantenha sempre os pneus aí na pressão adequada. Então, a nossa dica é, utilize a resistência ao rolamento do pneu como uma informação complementar aí para te ajudar na decisão de compra, especialmente se você quer extrair o máximo de autonomia do veículo. E para concluir nesse quesito aí de resistência ao rolamento, uma informação importante: resistência ao rolamento não possui nenhuma relação 100% direta com aderência ou com durabilidade do pneu. Por exemplo, a gente pode ter um pneu com alta resistência ao rolamento e alta durabilidade, bem como a gente pode ter um pneu com alta resistência ao rolamento, mas baixa durabilidade. A mesma coisa vale para aderência, né? Um pneu esportivo, por exemplo, ele pode ser aderente e ter uma maior ou uma menor resistência ao rolamento, independentemente do nível de aderência que ele oferece, ainda que pneus esportivos tendem a ter uma resistência ao rolamento um pouquinho menor, uma questão de característica de projeto.
Aderência no piso molhado é um quesito bem mais fácil de entender. Como o nome diz, né, ele vai atestar aí a performance do pneu em piso molhado numa situação bem específica que é a frenagem emergencial, né? Então, por exemplo, no caso desse Sport Contact aqui da Continental, a gente tem a nota A, que é a melhor possível. As notas nesse quesito aqui vão de A a E. Obviamente, quanto pior a performance do pneu, pior vai ser a nota, né, na frenagem emergencial piso molhado, mas vamos falar de prática, né? Qual que é a diferença que você deve esperar de desempenho entre uma nota A, uma nota B, uma nota A e uma nota C, por exemplo? Estudos da Continental mostraram que, no caso de uma frenagem emergencial de 80 km por hora a 0, você deve esperar uma diferença de mais ou menos 3 metros aí de uma nota para outra. Ou seja, entre um pneu nota A e um C, você deve esperar aí mais ou menos 1,5 carro de diferença. Então, numa emergência, pode fazer uma diferença bastante grande, né? Então, de todos os quesitos, a gente recomenda que você observe esse com maior atenção, justamente porque envolve segurança. Agora, por outro lado, um pneu nota E, ele é seguro para rodar, porque ele apresenta aí as condições de rodagem mínimas aceitáveis para o mercado brasileiro. Mas como a gente falou, esse é um item de segurança, então acho que vale prestar uma particular atenção na aderência no piso molhado. Por fim, o último parâmetro aí da etiquetagem do Inmetro é o nível de ruído, né? Ele não é aferido em letras, ele é aferido aqui em 3 níveis de ruído que você vê por essas ondas aqui. Por exemplo, esse pneu aqui tem 2 ondas. Quanto maior o ruído na interação com o pavimento, mais ondas ele vai receber aqui nessa classificação, né? Então, esse aqui é um quesito de puro conforto acústico, né? Não tem uma relação com segurança, com emissões ou com consumo de combustível. Mas é algo que você pode levar em consideração se você, por exemplo, tem um carro popular, né, com menos forração acústica, e se você, por exemplo, anda muito em estrada, pode fazer alguma diferença aí no conforto, mas como a gente falou, não é nada que vai mudar na performance do pneu em si. Agora vamos para a segunda parte. Lembra que eu falei para vocês que existe uma série de informações importantes sobre pneus que a etiquetagem do Inmetro não cobre? Agora eu vou dar alguns exemplos práticos. Digamos que você é um cara procurando um pneu de extrema performance, né? Um pneu bem esportivo. Para você, informações que seriam interessantes você saber, por exemplo, seria a aderência em curvas, a performance desse pneu de frenagem em pista seca, né? Não só em pista molhada, e também a temperatura operacional mais alta que ele suporta, né? O pneu esportivo ele também apresenta uma carcaça um pouco mais rígida, né? Então ele é um pneu de forma geral que tende a ser menos confortável. Agora, nenhuma dessas características que eu falei para vocês que é importante está aqui na etiqueta do Inmetro, né? E na etiqueta do Inmetro você vai encontrar algumas informações que podem até depor contra o pneu esportivo, né? Como por exemplo a própria questão de ruído ou de resistência ao rolamento, que geralmente são por compromissos aí que o pneu esportivo assume, né? Mas para você, especificamente está procurando um pneu esportivo, essas informações vão ficar faltando. Segundo exemplo, você é um cara que está procurando um pneu all-terrain, né? Você tem ali um SUV, um utilitário leve ou um aventureiro da vida. Para você seria interessante informações como a capacidade, a performance desse pneu em pisos diferentes, como por exemplo cascalho, areia, neve, que não temos no Brasil, mas enfim, ou lama, né? A etiquetagem do Inmetro não vai trazer nenhuma informação nesses quesitos, né? E da mesma forma que o pneu esportivo, o pneu all-terrain ele já tem um desenho de banda de rodagem justamente para ter tração nesse tipo de piso, que acaba aumentando um pouquinho o nível de ruído, né? Então o pneu all-terrain de forma geral acaba sendo um pouquinho pior nessa nota do Inmetro, só que as informações que você precisaria não vão aparecer na etiqueta. E se você é um cara mais focado no fora de estrada, né, procurar um pneu mud terrain, esquece a etiqueta do Inmetro, porque ela vai estar presente, mas não vai ter nenhuma nota aqui presente, só vai ter a observação POR, Professional Off-Road, justamente porque esses pneus são isentos dessa avaliação do Inmetro. Por fim, você quer escolher um pneu pensando na durabilidade? Esse é um dos critérios mais importantes para boa parte aí dos consumidores, só que essa informação não está presente no programa de etiquetagem do Inmetro. E aí vem uma pegadinha. Muita gente procura aquele índice tread wear, né, que alguns pneus oferecem, um índice norte-americano que vem aqui em alto relevo na lateral de alguns pneus. Só que essa não é uma informação muito confiável. No próximo vídeo da nossa série eu vou explicar exatamente por quê. Nos vemos lá então. Obrigado, pessoal.